Isso ele... Onde é? Sim, nos selos 381. A visão que ele teve do repartimento dos galardões, ele estava aí ou lá, e estava o anjo, diz ele, que o anjo estava aí. Eu nunca pensei que me caberia subir nisso e me sobreveio um temor grande. Na verdade, eu tenho que fazer isso e comecei a caminhar. E todos estavam me abraçando, me olhando, todos estavam me abraçando enquanto eu passava e me falavam: Deus te abençoe, irmão Brana, Deus te abençoe. Eu estava passando no meio da multidão, uma multidão de gente, todos me apertavam a mão, saudando-me. E eu dizia: muito obrigado, Deus o abençoe. Era quando eu saio de alguma campanha ou atividade e eu tento chegar no carro. E ao chegar nos degraus, quando eu levantei o pé para dar o primeiro passo para subir. E eu pensei: eu quero vê-lo direito. Desde aqui eu quero vê-lo bem direito. Eu quero vê-lo bem direito. Desde aqui, ou daqui. E, olha, a quem ele queria ver, e tudo o que ele sempre estava buscando, olhando para isso, daquilo que o anjo lhe mostrou na visão. Inclusive quando ele falou: tu te lembras do nome que tu procuravas, tudo isso. Mas olha o que o irmão William fala nesta mensagem: os mistérios, as bênçãos contidas na evangelização e na visão da carpa, 31 de julho de 2007, creio. Agora continua dizendo, estava contando, relatando a visão da carpa. Agora continua dizendo, vamos ver onde eu parei. Diz que estava num idioma desconhecido. Mas eu estive ali de pé, olhando diretamente para isso. Ele sempre estava olhando para o cumprimento desse sétimo selo. Eu estive aí de pé e olhei diretamente. Esta é a terceira etapa, aquilo que vem, e o Espírito Santo de Deus. Diz o irmão William, ou seja, que é o Espírito quem estará aí operando nessa terceira etapa, trabalhando. Mas alguém terá o ministério do Espírito Santo operando nele, trabalhando nele, e terá essa carpa catedral, essa tenta catedral, e terá essas reuniões ou atividades que estão apontadas ou assinaladas para ter na terceira etapa. E se ele viu essa atividade que estava se concretizando, realizando pregação, chamadas ao altar, oração pelos enfermos, cura, pois isso não podia ter começado nesse dia, ou nessa noite em que ele viu isso, ou nessa noite que ele viu isso, ou seja, que não foi aí, não foi o tempo quando você estiver cumprindo, já vai chegar o momento em que será, certamente todos os dias vai ser, que é o que estivemos falando, que possivelmente não vai ter, por todas as calamidades e coisas que vão existir, tudo vai nos empurrar, nos direcionar a ir a essa última preparação que nos resta, ou nos restar, de desespero para poder obter já totalmente essa fé de rápido, porque quando o povo esteja em desespero é quando ele mais clama a Deus. Então, enquanto está cômodo, mas quando se entrar em desespero, aí é quando Deus opera, trabalha. Assim, não aconteceu assim lá, entraram em desespero e Deus lhe mandou o libertador. Mas ele já tinha o libertador livre, mas faltava o povo clamar ou ficar clamando. Pois isso não podia ter começado nesse dia ou nessa noite em que ele viu isso. Isso tinha que ter começado para chegar nesse nível, já tinha que ter começado, ou seja, já tinha que ter começado. Porque enquanto a pessoa escuta a notícia de que existe esse lugar, tivemos que ter tido um extrato, mas nós não falamos dele, porque enquanto as pessoas estão escutando, enquanto escutam a notícia de que esse lugar existe, isso leva um tempo. Tem-se que escutar pela imprensa, pela rádio e pela televisão. E, olhe, tudo opera para o bem, que quando começaram a ter ou fazer essa notícia, talvez aparentemente primeiro era uma notícia negativa, em primeiro lugar, de que certas coisas estavam acontecendo em Caiê e as pessoas colocavam a culpa no auditório quando não tinha nada a ver isso.
Mas deu-se a conhecer pela televisão, pela rádio, pela imprensa, de que existia esse lugar em Caiei. E muitos diziam, onde é que isso está? Onde é que isso fica? E já se deu a conhecer então. Vamos dizer que uma das vezes em que se deu a conhecer isso, e sabe-se lá quantas vezes mais vão acontecer, de que as pessoas saibam que aí está esse lugar, que esse lugar existe aí. E diz tem-se que custar pela imprensa, rádio e televisão e serem despertos ou despertados espiritualmente para assistir ou assistirem às reuniões ou atividades como essa. Já esse mundo denominacional vai ser tocado espiritualmente, vai ser tocado como? Pois vai se chegar o tempo onde é o único lugar que se pode, que o ser humano pode se agarrar é de Deus, porque a humanidade não vai prover segurança à humanidade. A única segurança é Deus e o seu programa. Ele diz que isso será uma coisa gigantesca. E o importante é que estará a coluna de fogo, estará isso. É o importante. Aí estará o Espírito Santo trabalhando, operando, e essa será a parte final, culminante da obra do Espírito Santo na sua igreja. Para essa etapa, a adoção, para essa etapa, todas as bênçãos prometidas para a igreja. Agora, olhem como ele aí fala uma coisa do qual sempre tocamos, mencionamos, e Deus sempre nos guia nisso. E ele faz esse comentário e depois volta e muda o que diz. Então, o importante é que está a coluna de fogo, aí estava o Espírito Santo trabalhando, operando, e essa será a parte culminante final da obra do Espírito Santo na sua igreja para essa etapa. A adoção, para essa etapa, aí que ele muda, né? Todas as bênçãos prometidas para a igreja. E não podemos explicar muito daí, porque já que vocês já ouviram, que foi dito a ele, e ele mesmo disse que não se podia explicar e ficar explicando muito. E o anjo lhe disse, disto não dirás nada disto para ninguém. Portanto, aquele que lhe cabe essa etapa, lhe toque essa etapa pela revelação divina, conhecerá tudo o que ele deve fazer. Conhecerá tudo o que está falado aí, relacionado à terceira etapa. E operará, e obrará, e os ministros, seus companheiros dessa era, ou uma dimensão mais alta, estarão lado a lado, braço a braço com ele, para que essa visão se transforme numa realidade. E o reverendo William Branham tentou obter uma carpa, uma tenda, para estabelecê-la no lugar e pregar a respeito das trombetas, dos trovões, das pragas, das copas, porém, não era para aquele tempo. E agora, estamos esperando que apareça uma carpa catedral que cumpra tudo o que está aí na promessa para a igreja. Portanto, terá tudo aquilo que foi visto pelo reverendo William Branham, tudo o que o anjo lhe mostrou. Portanto, o anjo, a coluna de fogo, o anjo que o acompanhava, o guiará àquele que lhe corresponda, lhe cabe ter esse lugar. Quem estará guiando esse ministério? E a esse homem que estará aí? Deus usando aí, e o Espírito Santo operando esses ministérios, pois é aquele que está no meio da igreja, neste tempo final, no meio deles, para que assim o Espírito Santo, através dele, possa levar a fiel cumprimento essa visão. E aí estarão os ministros, braço a braço, lado a lado com ele, ajudando com oração, com ofertas. E as congregações também, junto com seus ministros, estarão braço a braço, lado a lado, nesse labor, nesse trabalho. Porém, o mecanismo, ou seja, a mecânica, vamos dizer, a parte na qual o anjo lhe disse, disto não vais dizer nada, ele vai se reservar isso para ele. E o importante é que os ministros e o povo e estejam braço a braço, lado a lado com esse ministério, mesmo que tenham coisas ou haja coisas que não sejam faladas ou ditas, mas os irmãos já saberão e conhecerão o porquê, o motivo dele tem que se reservar certas coisas para ele, para que não haja imitações. Não é que ele não queira compartilhar essas bênçãos com o povo. Se uma pessoa, quando uma pessoa obtém algo, tem algo, que é o que sempre ele dizia que uma pessoa deseja para si, deseja para os outros. E como é um redimido pelo sangue, e é onde vossos irmãos, pois claro que no coração
no seu coração, no coração dele, ele sente o desejo de falar tudo aquilo que ele sabe para que todos obtenham rapidamente tudo. Porém, não podemos manufaturar aos irmãos também, senão que tudo é pela revelação. E todos os escolhidos estarão entendendo no seu devido tempo as coisas que ainda ou todavia não entendem, estarão compreendendo, e aquelas que não se poderão dizer ou falar estando nesses corpos, lá no novo corpo, se saberá no novo corpo. Ou seja, que não há motivo de ficar preocupado. Por isso que ele guardará entre si, por causa dessas coisas que ele guardará para si mesmo, porque tem coisas que são apenas para os mensageiros e há coisas que se podem falar para o povo. Ou seja, que pelo que se vê ou é visto, isso que ele guardará não tem a ver com a parte da adoção do escolhido, no que diz respeito àquilo que eles têm que conhecer isso para obter a fé de rápido, senão que com que a pessoa saiba disso, já automaticamente todos os outros, sabendo, todos os outros com o conhecimento que esse tem, dessa partezinha, eles não precisam dessa partezinha. Porque ao falá-la, se eles dizer ou falá-la, então aí é que surgem os imitadores ou as imitações, e o povo pode inclinar os seus olhos para essas outras pessoas, direcionar, mudar a vista de onde Deus está operando através do Espírito Santo, trocar a vista disso e ser de tropeço, essas pessoas serem de tropeço, e podem fazer trocar os olhos, a visão, como fizeram com o irmão Branham na primeira e segunda etapa, e na terceira etapa isso não vai acontecer na terceira etapa isso. Portanto, os escolhidos apenas vão estar vendo ao instrumento operando, trabalhando, e essas coisas que somente ele terá para si mesmo, eles entenderão de que não cabe a eles conhecer essas coisas, e estarão, pelo contrário, estarão olhando e pedindo a Deus que lhe dê forças que o ajude a esse ministério, para que chegue no fiel cumprimento da visão da carpa, da visão da tenda. Ou seja, que, pelo contrário, não estarão lutando com ele para que eles diga as coisas e venha e diga as coisas. Pelo contrário, estarão orando por ele, pedindo a Deus que o abençoe, que ele diga tudo aquilo que se necessita para que a parte que lhe cabe falar para o povo, que é a que corresponde aos escolhidos, conhecê-la, pois eles receberam essas partes, recebê-la com esse instrumento, e através desse instrumento as outras coisas que correspondem ou cabem a ele, isso cabe a Deus, ele e Deus, entre ele e Deus. O importante é identificar a coluna de fogo e com quem era que ele estava falando. Então, podemos dizer, como dizia o nosso irmão Branham na visão da sexta dimensão, ou da sétima dimensão, quando ele foi mostrado para ele, isso aí do repartimento dos galardões, foi mostrado para o irmão Branham isso aí. E também, quando na sétima dimensão, quando diz que na visão da carpa, na visão da tenda, que olhou diretamente para ele, mas ele esteve aí de pé e eu olhei diretamente para ele, pois o escolhido de Deus está representado, o escolhido de Deus aí no irmão Branham, porque estarão de pé posicionados diante do Filho do Homem neste tempo do fim, olhando diretamente para esse que tem o pilar de fogo, que está operando, trabalhando no cumprimento da visão da tenda, da carpa. Ou seja, que aquilo que o irmão Branham mostrou aí, nessas visões, tornam-se uma realidade, e estamos sendo representados nele, quando ele ficou de pé nesse tempo do fim, olhando diretamente para a coluna de fogo, para o anjo do pacto, falando através do seu instrumento. E aí, volta-se outra vez essa palavra a ser cumprida, volta a ser vivificada, materializada no meio da igreja, essa palavra se cumprindo todas essas visões que foram mostradas para o reverendo William Branham. Ou seja, que estamos no tempo mais glorioso, no qual Deus está cumprindo todas as escrituras que não foram cumpridas em tempos passados. Nós viemos a ser agora, nos tornamos as pessoas que cumprem as últimas escrituras e visões que têm de ser cumpridas antes de ir embora deste planeta Terra. Somos
Como diz Paulo, epístolas lidas, escritas pelos homens, mas somos escritas, lidas pelos homens, profetizadas, faladas, e foram escritas em livros como a Bíblia e as visões do reverendo William Branham nas mensagens. Nos tornamos essa palavra viva, essa palavra com vida, a estamos realizando, cumprindo neste tempo do fim, último tempo, de pé, em pé, posicionados diante do Filho do Homem, olhando para Ele, diretamente para Ele, ou seja, olhando diretamente para a coluna de fogo. E a pessoa vê ele lá, olha, irmão Branham fala isso, vê isso lá, a pessoa vê isso lá. Você crê na visão da tenda? Sim, pode dizer que sim. E você está olhando aquilo que Deus está fazendo? Sim, responde sim. E você está crendo no ministério sob carpa? Sim, sob tenda? E você identificou a coluna de fogo? Falando e trazendo esse ensinamento? Sim. Pois, eu posso dizer para ti que com isso você já está identificado no irmão Branham. Você está identificado nesse que estava de pé aí, olhando para ele diretamente, ou seja, não havia obstáculos de coisa alguma de alguém que lhe fale se é assim, se é assim, se é assado, não. Você está olhando diretamente porque foi uma revelação direta do céu. É Deus obrando através do seu povo, abrindo-lhe as Escrituras, o entendimento, e isso é estar olhando diretamente ao anjo do pacto para a coluna de fogo, operando, trabalhando no meio da sua igreja. Aí, as palavras que sempre dizia o nosso irmão William, tão simples assim. Deus em simplicidade operando para que o povo de Deus, neste tempo do fim, cumpra essas palavras tão curtas, onde o irmão Branham diz, em pé, olhando diretamente para ele. Olhem como isso abarca, abrange tanta coisa no programa divino, naquilo que ele está cumprindo neste tempo. Em pé, olhando diretamente para a coluna de fogo. Hoje, nestas palavras, podemos colocar esse tema. Hoje é dia 24, segunda-feira de abril deste ano de 2023. Em pé, olhando a coluna de fogo em uma grande carpa catedral, ou uma grande carpa catedral. Deus os abençoe, Deus os guarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros e irmãos que me escutam neste momento, nesta pequena conversa que Deus nos deu nestes momentos. Palavras do reverendo, nosso pastor profeta, José Benjamin Pérez. Deus o abençoe grandiosamente.